Broly vs Obito, torneio Bate Beyonder. Essa é uma luta pra dar treta, galera. O Broly que será usado é aquele que se tornou canônico agora, que tá aí no filme Dragon Ball Broly. E a versão do Obito será a Jinchuriki, que também é a canônica. O Broly é o Saiyajin mais forte da história, quando ele alcança seu nível máximo, que só é possível durante a luta. Então por isso que foi dito, inclusive, que os mais fortes ali daquele universo, o qual o Goku pertence, era o Goku e o Vegeta. Mas quando o Broly consegue alcançar o nível que ele não controla, aí ninguém segura. E o Broly passou a vida inteira preso em um planeta chamado Vampa, junto com criaturas enormes e aquele bicho esquisito lá que acabou virando amigo dele. Bem, e também temos o pai do Broly, que ficou nesse planeta junto com ele. E o principal ponto do Broly é esse: quanto mais tempo de luta, mais forte ele fica. Já o Obito é um dos principais antagonistas em Naruto Shippuden, e depois de se tornar Jinchuriki da Jubi, ele se torna praticamente um deus. Porém, com o papel heróico do Narutinho, ele acaba ficando do bem. Pra quem tá chegando agora aqui no torneio, a gente tem uma sequência de ações que define o resultado das batalhas, e de acordo com a personalidade e as habilidades do personagem. E a regra básica é que a luta só acaba quando somente um estiver vivo. Bem, vamos conhecer os poderes e habilidades dos personagens. Broly, voo, habilidade de voar com o uso do Ki. Ki Blast, a forma mais básica da onda de energia. Resistência com Ki. Inclusive, durante sua batalha contra o Goku, ele mostrou ser capaz de voar através da lava sem problemas. Ou seja, o que dá uma resistência muito alta pro Broly, o que torna quase impossível ataques comuns, como de elementos de fogo, raio, etc., ferirem o Broly, ou sequer arranhá-lo. Poder Saiyajin, um traço genético que permite continuamente que um Saiyajin aumente a sua força bruta e, claro, seu desempenho. O poder Saiyajin do Broly é consideravelmente mais avançado do que dos outros, e o Vegeta e o Goku percebem que seu poder aumentava muito, repentinamente, enquanto o Broly lutava, até acender na sua forma Super Saiyajin que eles não conseguem mais controlar. Ou seja, o Vegeta e o Goku queriam uma lutinha e deixaram o cara ficar muito forte, e depois não conseguiram segurar. Combate adaptável. O Broly teve pouco treinamento, mas esse foi o suficiente para se adaptar a combatentes profissionais, cara, como o Goku e o Vegeta, né, mano? Dashing Punch. Esse é um ataque que o Broly usa muito, que ele avança em alta velocidade já dando um soco. Claro que não é um soco de massa infinita como o Flash, mas acidentalmente ele já junta a massa com a velocidade, o que o faz dar um soco muito potente. Poder dimensional. O poder do Broly foi tão alto durante a luta contra o Goku e o Vegeta que o seu Ki alterava a realidade ali do local. Inclusive, o seu poder acabava ferindo a dimensão. Rajada de Ki. Primeiro, o Broly carrega energia de luz verde ao seu redor, e reúne na palma de sua mão para formar uma esfera de energia verde brilhante. E essa esfera é extremamente poderosa. Blaster de meteoros. Essa é uma habilidade muito louca do Broly, que ele cria primeiramente um escudo ao redor dele, e depois, estendendo as mãos para os lados, larga uma chuva de meteoros de energia. Omega Blaster. Uma onda explosiva usada pelo Broly na sua forma Super Saiyajin, e fica roubado, cara. Criação de buracos negros. Ele solta pela boca. Assim como também pode soltar o Omega Blaster. Obito. Quando ele recebe o poder dos Otsutsukis, sua regeneração é quase instantânea. Chakra imenso. Além de possuir alto armazenamento, Obito pode usar as naturezas água, vento, terra e relâmpago. Formação de chamas Uchiha. Obito cria uma barreira de fogo que quem tocar é queimado. Retorno Uchiha. O Obito pode absorver ataques jogados contra ele e até mesmo devolver para o alvo. Células do Hashirama. Isso potencializa muito o Obito. O chakra fica tão alto que ele pode usar o Kamui quantas vezes quiser. Genjutsu Sharingan. Ele pode colocar os inimigos em uma ilusão, deixá-los inconscientes e até mesmo extrair informações. Kamui. Essa é a preciosa do Obito. Ele pode usar de várias maneiras, galera. Uma é ficando intangível e a outra é mandando o alvo para uma dimensão que é impossível de escapar. Nem mesmo o Minato com o teletransporte das kunais seria capaz de escapar, depois que estiver dentro dela. Mas fora, o Minato com a velocidade dele já conseguiu escapar. Além de tudo, o Obito pode usar essa habilidade também para se teletransportar. Rinnegan, ele pegou um do Nagato para substituir o olho que ele perdeu. Estátua demoníaca. Ele vomita uma criatura semelhante a um dragão, que é aquela mesma usada pelo Nagato na luta contra o Danzo, que caso toque o alvo pode remover a alma dele, isso apenas com Rinnegan. Receptor preto. Ele cria com Rinnegan, e caso perfure o alvo, o mesmo pode ser até paralisado. Suzano-O. O Suzano do Obito pode tirar várias shurikens, e caso acerte o alvo, ele é instantaneamente teletransportado para dentro do Kamui, a dimensão do Kamui. Gudou Damas. Caso toquem alguém, independente de quem seja, elas apagam.
cara, se tiver vida, é desintegrado ao ser tocado. Mas isso é local, como a gente pode ver aí que o Minato perdeu o braço quando tocou na Gudoldama. Velocidade, isso é importante ressaltar. Apesar do Obito poder alcançar uma velocidade alta, porque os Otsutsukis viajam pelo universo, destruindo vários planetas, né? Isso foi algo muito novo pro Obito. Então a gente percebe que ele não tem controle ainda sobre essa velocidade. Então, apesar dele ter uma velocidade bem alta normalmente, que inclusive ele pode enfrentar o Minato, que com o manto e com o Kiroi Senkou pode atingir a velocidade de um relâmpago. Apesar disso, ele não alcança uma velocidade da luz inicialmente, porque parece que ele não tem essa noção ainda. E isso analisando as lutas dele. Bem, vamos à batalha. Antes de começar, o Obito muitas vezes encara o Madara e o Minato, como se quisesse dizer algo. E quanto ao seu oponente, ele podia ver que existia algo oculto nele. Broly é nitidamente um ser selvagem que tinha dificuldade de fazer amizades, ou até mesmo de falar. E o único ser daquele local que o Broly tinha certeza que lutando não mataria era o Galactus. E por isso, seu único ato comum no dia a dia no castelo é treinar com Galactus. Inclusive, sua trajetória no planeta Vampa é de treinamento com aquelas criaturas gigantes, inclusive com aquele grande amigo dele. Sem dúvidas, o Obito sabe que existia um perigo muito grande ali. A hora da luta se aproxima e os dois se direcionam aos portais para o campo de batalha. Quando chegam, o Broly já vê o Obito e grita com toda a sua fúria, já partindo para cima, da mesma maneira que atacou o Vegeta. O Tira até tenta se defender, mas já é arremessado longe e quebra os dois braços. Porém, nessa forma do Jinchuriki, ele consegue se regenerar, e ali também percebe a força absurda que seu adversário tem. Nisso, o Broly continua avançando e socando insanamente o Obito. Inicialmente, o Broly tem velocidade, mas não chega na mesma de quando ele tá na sua forma de Super Saiyajin. E o Obito, apesar de ter o poder dos Otsutsuki, não tem a mesma experiência dos mais antigos. Então sua velocidade pode até se elevar, mas precisaria de muito treinamento para alcançar a velocidade que eles normalmente alcançariam. Por esse motivo, ele até consegue desviar de alguns golpes do Broly, por enquanto. Mas, mesmo assim, recebe alguns socos e precisa ficar se regenerando. Perdendo a paciência, o Obito já precisa puxar o cajado de Gudoldama e começa a girar antes do Broly se aproximar. O Saiyajin não entende e simplesmente parte para socar com tudo, o cajado e o Obito tudo junto. E ali, o seu braço é completamente desintegrado. Galera, e apesar do Vegito não ter sofrido as alterações com o poder do Buu, a gente pode ver que o Zamasu pode ser desintegrado, que é um dos personagens mais poderosos que já apareceram em Dragon Ball. Ou seja, não existe uma imunidade à desintegração ali. A única barreira poderia ser a energia gerada pelo Broly, que tá sempre sendo trocada, então acaba protegendo ele de ser desintegrado. E isso quando o Broly tá naquela forma Saiyajin boladão. O Broly começa a gritar de ódio por aquela perda. Seus gritos são tão potentes que uma ventania absurda começa ali. O Obito parte para atacá-lo com o cajado, mas agora o Broly tem noção o perigo daquele elemento escuro que se moldava de diferentes formas. Então, ele simplesmente desvia e acerta um soco na costela do Obito. Sua velocidade se eleva muito e seus olhos começam a ficar amarelados. A potência do golpe é tão grande que o Obito sai voando pro céu e todo quebrado. Ali um combate aéreo se inicia. O Obito se cobre completamente com esferas, para caso o Broly tentasse acertá-lo, também se desintegrasse. Enquanto isso, o Obito traça uma estratégia e se regenera. Quando volta pro combate, o Broly grita, já disparando novamente para cima dele, e quando vai socar, o Obito cria um escudo de Gudoldama. E ali, o Broly já perde o outro braço. A raiva do Saiyajin é incomparável. Vendo que perdeu o que mais valorizava em si, ele grita furiosamente e seu poder eleva quase ao extremo. Seu cabelo fica um amarelo esverdeado e a sua aura muda as cores daquela realidade. Da boca ele dispara uma rajada verde absurda que vai devastando tudo. Agora a aproximação do Saiyajin é quase impossível de ser percebida. E desviar das rajadas também é inviável. Todos os golpes acertam o Tira. E quando ele vai tentar acertar outra Gudoldama no Broly, elas simplesmente mudam de dimensão. O Broly massacra o Obito com joelhadas e chutes em uma velocidade que fica impossível de acompanhar e se regenerar. Quando o Obito percebe que vai piorar, ele fica intangível e entra no solo deixando o adversário perdido. E ao voltar pro combate, deixa o Broly ainda mais nervoso. Ao ponto que ele começa a soltar pequenos buracos negros pela boca, e o Obito precisa ficar intangível novamente para se afastar. Vale lembrar que a intangibilidade do Kamui pode ser usada nessa forma, pois como mostrado, o Obito conseguiu usar o Kamui na árvore divina, que inclusive sugava o chakra de todos. Então o tamanho e peso parecem não ser um problema para ele, até que depois dos mais perigosos ataques, aquele planeta é completamente destruído. Lembrando que esse é o planeta das batalhas, e não o de espera. E pra piorar ainda mais, o Obito usa a espada de Nunoboko, que desintegra tudo que sobrou dessa terra. A luta agora acontece no espaço, e como dito pelo Vegeta na luta contra o Moro, para impedir o Goku que fosse ao espaço, os Saiyajins não sobrevivem ao vácuo do universo. Eles não podem respirar no espaço, e a atmosfera da Terra vai lentamente deixando de existir.
O Broly ainda consegue partir novamente pra cima do Obito, e mesmo intangível, a força do Broly é tão grande que ele consegue rachar a barreira dimensional que deixava o Obito intangível, e então o acerta, arremessando o Tira muito longe. Ali, o Broly já começa a ter uma certa desvantagem, porque primeiramente os Otsutsukis conseguem respirar no espaço, quer dizer, eles nem precisam respirar, né, cara? Então eles sobrevivem tranquilamente no espaço. E o Broly, com o tempo, acaba sentindo o peso do vácuo do espaço, pois a atmosfera da Terra vai deixando de existir, e o Obito percebe que seu adversário parece estar firme ainda. Mas o ar aparentemente o incomoda muito, deixando inclusive o Broly perdido. E é naquele momento que o Tira faz a estátua demoníaca, usando o Rinnegan, e essa é a mesma habilidade que o Nagato usou na luta contra o Danzo. E para isso ele usa as Gudoudamas como chão, para ter uma base para usar essa habilidade. E quando o Broly percebe um dragão roxo vindo em sua direção, ele grita ainda mais furioso, disparando para cima dele. E ao chutar o dragão da estátua demoníaca, o Broly sente sua alma sendo puxada. A aura verde do Saiyajin começa a se apagar, as pupilas vão se dilatando. E então, o lendário Saiyajin finalmente morre. O Obito fica um tempo querendo ter certeza se aquilo realmente era real, se ele havia vencido. Logo, sua vitória é anunciada, e ele é teletransportado de volta para o planeta de espera. Foi preciso destruir a Terra nessa batalha para sobreviver, então a vitória é dada ao Tira. E na insanidade de Broly se encerra mais um episódio do torneio Part Beyond. O Broly do novo filme, que agora é canônico, tem esse pequeno problema da inconsequência. E isso seria a consequência da morte dele, diferente do antigo, que era o guerreiro experiente. E apesar de ter um poder muito destrutivo, sua resistência como Saiyajin possui essa falha do vácuo do espaço. Antes existiam algumas questões que nos deixavam em dúvida. Mas na saga Moro podemos ver que existe uma certa limitação dos Saiyajins com o vazio do espaço. Mesmo que eles aguentem muito tempo, se o Obito só fugisse, uma hora o Broly poderia morrer sufocado. E o Obito poderia destruir o planeta inteiro com a espada no Noboku, antes mesmo do Broly se fortalecer. Galera, eu analisei muito, cara. Eu tentei de todas as maneiras aí ver o que o Broly podia fazer. Mas, por esse fato aí dele não ter as mesmas técnicas, como o Goku e o Vegeta de teletransporte, o Força de Spirit Fission, técnica de selamento. Bem, além disso, ele também não tinha nem sanidade pra ter uma batalha inteligente. E cara, não dá pra achar que as Gudoudamas e a estátua demoníaca não funcionariam. Primeiro que eu estaria nerfando completamente as habilidades do Obito. E segundo que, cara, se os Saiyajins não sobrevivem no vácuo do espaço, como é que eles iam sobreviver a uma Gudoudama? Que já é dito que desintegra tudo. Mesmo eu gostando muito de Dragon Ball, a minha análise não pode ser parcial, cara. Aqui eu não só analiso o nível de poder. E assim, o Broly, se quiser, ele pode solar o universo inteiro de Naruto. Mas como um seguidor e administrador lá do nosso Discord disse, o Emerson, parceirão nosso aí, diz que se os personagens do Naruto tiverem um pouquinho de inteligência, com a quantidade de técnicas que eles têm, eles conseguem vencer o Broly. E galera, eu vejo que tem uns caras aí, uns haters, reclamando, o Amadeus faz muito roteiro. Tá vendo que esse vídeo aqui é uma história? Então é claro que tem roteiro, cara. Tem que ter um desenvolvimento, e pra ter um desenvolvimento você precisa de roteiro. A gente tem uma visão de uma sequência de acontecimentos que levariam a determinados resultados. E isso eu faço analisando a personalidade dos personagens, que eles usam nas batalhas, se eles têm uma limitação de poder, né, se eles não usariam determinadas habilidades que não apresentaram. Então isso é muito mais que analisar só uma quantidade de poderes e quem tem mais. E realmente vocês acham que, vindo aí um filme novo do Dragon Ball, eu ia querer acabar com o Broly nessa batalha se realmente não fosse assim? Na minha visão, ter o Broly aí ia me trazer muito hype aqui no canal, ia me alavancar muito. Não tem jeito, cara, ele não ia respirar no espaço. Se só a Terra fosse destruída, já era, batalha acabou. E o Obito pode fazer isso com a espada de Noboku. E é isso, galera. Quem não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral, compartilha esse vídeo nas suas redes aí. Me ajuda a divulgar esse trabalho, porque é muito complicado. Eu fico uma semana pra fazer cada episódio. E bem, eu preciso ser imparcial. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Bem, na próxima luta teremos Omni-Man contra Luffy.